Boa noite, amigos. 7 horas, estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de segunda-feira, 22 de janeiro de 2018. Lá já se vai o primeiro mês do ano e o tempo passa numa velocidade impressionante. Há pouco eu estava falando com o Carlos Gil, conselheiro do Grêmio, que é um cara que pensa muito no lado social. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes no país e a impressão que quer se passar é que tivemos deflação, pelo menos na compra de alimentos, mas a gente não consegue sentir isso. Mas o caso da deflação é explicada. Boa noite, aos telespectadores. O caso da deflação é explicada, em parte, pelo menos, por exemplo, com as safras, né? Porque os produtos hortifrutigranjeiros, eles são muito dependentes do tamanho da safra. Então, quando tem uma safra de tamanho maior, e aí vale aquela velha regra de mercado, né? A lei da oferta e procura. Se tem uma oferta muito maior, os preços caem, né? E alguns produtos, por exemplo, como soja, milho, outras coisas, você pode estocar para esperar um preço melhor. Agora, hortaliças, frutas, não tem como, né? Eu não sei se Tomate não vai... Não sei se vocês vão lembrar, acho que faz mais uns 20 anos atrás, teve uma comoção aqui no estado, porque agricultores lá de São José do Norte andaram queimando toneladas de cebola, porque houve uma super safra e o preço com isso baixou. Então a deflação engana muito. Agora o problema desses índices, né? Porque eles têm que entender como é que os índices são montados. Os índices na verdade, são uma grande cesta, né? E hoje, por exemplo, tem uma série enorme de índices que podem ser pesquisados. Por exemplo, tem o IPC até 2 salários mínimos, ou de entre 2 e 5, ou então tu tem índices que são adequados para a construção civil, ou para o atacado, para o varejo. Quando eu trabalho nas empresas com um planejamento, eu sempre procuro trabalhar, por exemplo, com índices setoriais. Porque, por exemplo, quando a gente pega assim, olha, o PIB caiu 1%, ok. Caiu 1% onde? Em alguns lugares pode ter caído 1%, em outros pode ter subido 5% e ter caído 4% em outro lugar. Então, são médias muito generalizantes, né? Então, a gente tem que ter cuidado quando trabalha com índices para entender qual é a composição do índice. O que eu quero dizer é o seguinte, que até pode, de repente, ter dado deflação nos alimentos. O presidente até falou em cadeia nacional. O problema é que hoje a gente consome tanta coisa extra, mas tanta coisa extra que não se consumia no passado, que nem se nota se aumentou ou não o índice do supermercado. Pô, o cara hoje gasta celular, TV por assinatura, enfim, 500 outras coisas que não gastava no passado, né? Gasta-se muito mais com gasolina. O aumento da luz no Rio Grande do Sul acaba com a deflação dos alimentos. E o importante é entender também, por exemplo, ok, não é que a inflação seja boa, mas se eu tenho uma inflação de 3% e a renda cai, como caiu nos últimos 2 ou 3 anos, por exemplo, isso tem um impacto muito maior, né? Porque o que na verdade vai valer é essa diferença relativa que existe entre a correção dos ganhos e a correção dos custos, né? Isso é o básico. E ontem nós vimos lá em Novo Hamburgo o jogo do Internacional. É bem verdade que choveu para chuchu. É bem verdade que passou ao vivo, transmissão, canal aberto. Agora tinha menos de 2.000 pessoas no estádio para assistir ao Internacional. E o Inter, até então, até chegar no estádio, se anunciava, teria a base titular. Pouparia 4, 5 jogadores, tinha mais 2 lesionados, daria meio time titular e meio time reserva. E ainda assim o torcedor do Novo Hamburgo não foi. Claro que tomou 3-0 na primeira rodada, mas é o time campeão gaúcho. E ontem colocou menos de 2.000 pessoas no estádio. Aliás... Mas quantos desses jogadores do Noia que estão esse ano são remanescentes do ano anterior? 7. Acho que os melhores saíram, né? Eles foram e voltaram. O João Paulo não retornou. O Amaral, volante, não retornou. O Preto, que é o melhor do time, está contundido. Tem mais um meio-campista. O Jardel também não voltou, ficou no Londrina. Tem mais um zagueiro que jogava ao lado desse que... Júlio dos Santos? Júlio dos Santos. O Pablo. Né? O Pablo que jogava ao lado dele não está. Tem agora o Thales, que é um jogador de 1,95 m. O lateral esquerdo é o mesmo. O goleiro era o reserva. Já mudou meio time, já falei, meio time.
E aí há uma desesperança, né? O torcedor quer não cair só do Novo Hamburgo a essas alturas. Novo Hamburgo e o Cruzeiro dificilmente vão classificar. É um campeonato muito parelho. A Avenida é um time fraco. São times candidatos ao rebaixamento. Eu acho que já tem 5 encaminhados. O Grêmio e o Inter pelo peso da camisa. O Grêmio, hoje eu estava ouvindo aí o Bueno falar, o técnico do Grêmio, César Bueno, que o Grêmio vai, já na 4ª ou 5ª rodada, entrar com os titulares. Aí disse, não, isso já estava previsto. Eu tinha ouvido que até a 7ª. Não, tinha. A primeira previsão que eu tinha ouvido era. Jogo do Brasil de Pelotas. Era 2 rodadas antes do jogo contra o Independiente, mas já na semana passada, antes dos jogos, eu já tinha ouvido falar em 3 ou 4. De qualquer forma, é um direito do Grêmio de mudar os planos. Porque se o time, esse aspirante, ou sub-23, ou de transição, não consegue dar a resposta, eu já sugeri hoje, já colocaria nessa partida contra o Avenida o Bressan, o Jael e o Cícero, mas que fosse na reserva, né? Ou então no próximo domingo, porque o Grêmio não pode ficar patinando, ficando na rabeira como o Internacional o ano passado, mesmo jogando com os titulares, teve dificuldade de classificar. E o Grêmio com os meninos não consegue ganhar, aliás, ganhou uma partida só do América Mineiro. E aí eu estou tentando entender o porquê querem crucificar o César Bueno. Até eu brinquei, chamei ele de Mr. M, porque ele esconde o jogo. Agora, o ano passado, treinou o Alexandre Mendes, treinou o Felipe Endres, e esse ano treinou o César Bueno. Quer dizer, são 3 técnicos. A performance do time reserva e sub-23 de transição do Grêmio é ruim com qualquer técnico. Mas eu acho que aí tem que entender o conceito do time de transição, né? O time de transição é efetivamente para fazer a transição entre os meninos que saem do sub-20 e podem vir a ser aproveitados no profissional, né? Então, é exatamente para isso. Originalmente, a ideia é estar, principalmente os meninos entre 18, 19, 20 até 23, né? Então, essa é a ideia do time de transição, para preparar os meninos para jogarem no time profissional. Agora, a gente sabe, né, Rec, que tradicionalmente, né, a perda na passagem do sub-20 para o profissional é muito grande, né? Poucos confirmam efetivamente. A dificuldade de adaptação no profissional é muito grande. Claro que muitos vão jogar depois no profissional, né? A maioria vai jogar no profissional, mas daqueles que dizem assim, bom, esses realmente vão ser alçados à condição de participantes do elenco principal, aí já é uma taxa bem menor. Então, esse período, a equipe de transição serve para dar uma refinada, uma burilada nos meninos para chegarem no time principal. Não, eu concordo em gênero, número e grau. Então, não vejo, não me preocupa o scout do time de transição, porque o objetivo do time de transição é preparar os meninos. E aí, hoje até é bom para ver quem não serve. Muito isso. Muito isso. Porque o Mendonça, por exemplo, fez uma boa partida contra o São Luís. Fez um jogo ruim contra o Caxias. Agora não dá para tirar de conclusão nenhuma. Só se ele tivesse no Grêmio há 3 anos. Ele está há 3 meses. E veio de Nova Prata. Convenhamos, né? Saiu chorando e tal. E outra, analisar a entrevista do técnico, do jeito que analisaram, querendo fazer terra arrasada. Alguns já pediram a cabeça do César Bueno. E ignorando algumas das falas dele, né? Pegar metade da entrevista e analisar como sendo um todo. Aliás, modéstia à parte, hoje, eu mesmo criticando o desempenho, porque eu acho que tem que produzir resultado, porque senão começa a tomar pau e a preocupação do torcedor existe. Não adianta mesmo que a gente não queira, como fez o Dil agora, dizer, pois não vai fazer diferença. E não vai mesmo, né? No final nós sabemos que não vai fazer diferença nenhuma. O Grêmio Internacional sempre se classificaram. Aquele time do Filipão, o Filipão chegou a abandonar a casa-mata e eu particularmente gostei do que eu não pude ver todo o jogo contra o Caxias, mas acompanhei pelo rádio. O jogo contra o São Luís
eu vi todo. Eu gostei dos meninos e eu acho assim... A safra é boa. A safra é boa. Tem duas coisas que é importante, né? Hoje até um dos meus amigos está comentando no Twitter, né? Que as pessoas que estão sendo criticadas pelo planejamento da equipe de transição agora no Campeonato Gaúcho são as mesmas que deram o Penta e o Tri. Então, não pode, durante 2 anos, ter funcionado esse planejamento e agora não funciona. É mais ou menos o mesmo planejamento que foi feito em outras oportunidades. Mas só queria falar o negócio do Bueno. O seguinte, em momento algum, eu vi ele queimar absurdamente os meninos, como alguns fizeram entender o grande público. Olha, expôs os meninos. Isso é alarmismo. Mas para aí. E aí, ainda bem que hoje eu frisei bem pela manhã na Rádio Grenal, que eu não fiz o jogo sábado, eu fiz o jogo domingo. E aí, eu me lembro de ter referido exatamente o que referiu o César Bueno na parte da tarde. O Grêmio perdeu para o Caxias e a responsabilidade é minha. A responsabilidade é sempre do treinador. Eu sei que é uma frase surrada, batida, mas só ao dizer isso, ele já estava livrando dos meninos. E falar que há falta de experiência, que houve falta de atenção, qual é o problema? O Filipão, com todo aquele tamanho, abandonou a casa-mata. Deixou os meninos sozinhos em campo. E não... sofreu críticas e tudo mais. Para aí. E eu acho que uma outra coisa que, além das... Agora, se o Grêmio chegar à conclusão que esse rapaz não sabe treinar, tem que mandar embora mesmo. Bom, aí mas isso é uma outra coisa, né? Eu não posso também, por exemplo, pegar e avaliar um jogo de um menino, por exemplo. Isso o torcedor que está nos ouvindo tem que ter a consciência que hoje os clubes estão organizados de tal forma que os meninos, numa eventualidade de serem dispensados, e poucos são de fato, né? Eles podem ser aproveitados em outros negócios. O que acontece é que tem um processo de avaliação, uma avaliação completa, multidimensional, que leva em conta uma série de valências. Então, não é uma coisa assim mais absolutamente feita no impulso, etc. Não pode crucificar, né? Um jogador não pode ter sido passado por várias avaliações, sempre ter sido visto como bom, né, e depois não presta. Não, pode ser que ele não confirme algumas coisas. Por exemplo, quero dar um exemplo aqui. Pedro Rocha, eu vou pegar um que é mais polêmico, né? Um que é mais polêmico porque é mais recente, o Leonardo Gomes esse. Por exemplo, os números dele na base, os scouts dele são muito bons. A gente tive, inclusive, conversando com o Mas ele não chegou a fazer base, ele veio do Boa. Sim, mas os números dele na equipe de natação, enfim, os scouts deles nos treinos, etc., são scouts interessantes. Então, eu achei ele meio afobado. O que pode acontecer no momento desse, aí é o emocional. Num jogo de verdade, a camiseta pesa e tal, isso tudo pode criar. Então, não está se proibindo, por exemplo, que ele vá ser dispensado ali na frente. Pode acontecer dele ser dispensado, mas o que tem que estar... Bom, ok, daqui a pouco, ele, mesmo com todas as valências e as capacidades que ele demonstrou nos treinos, na base, etc., no aprimoramento, ou até mesmo no nosso projeto Lapidar lá, ele... pode ser que ele não confirme no profissional. Aí, nesse caso, a gente vai liberar, vai passar adiante. O maior exemplo da história do futebol brasileiro é o recordista em jogos com a camisa da seleção brasileira. O maior exemplo da história do futebol brasileiro é o recordista em jogos com a camisa da seleção. Foi dispensado 13 vezes. Cafu foi dispensado de tudo que foi time grande de São Paulo. E ele não desistia. Mas eu sou daqueles que nunca fui fanático pelo Cafu. Eu acho que dos laterais... Ele, em determinado momento, foi incontestável. Não, sim, eu acho que também era falta de opção. Eu sou igual ao Carlos Gil. Eu não o compararia, por exemplo, ao Leandro. O Carlos Alberto. Não Paulo Roberto. Mas dentro da safra que estava disponível, ele era destacado. Não, mas exatamente isso, né? A safra era ruim. A safra para laterais direitos, né? Há muito tempo que a gente não produz... Mas isso é uma dificuldade dos clubes, né? Quais são os grandes laterais direitos hoje no Brasil? No mundo. Daniel Alves é um dos melhores laterais do mundo. Daniel Alves está sempre na Copa do Mundo, queriam matar o Daniel Alves. Eu era um que, né? Eu chegava a me irritar de ver aquele cara com a camisa da seleção brasileira. E laterais esquerdos, por outro lado, nós tivemos vários bons, né? Saímos do Branco para o Roberto Carlos,
Agora esse Marcelo, por favor, são todos bons. Eu não lembro de um lateral esquerdo mas um ruim, sucessor para o Marcelo, aos poucos... mas o Marcelo também, quando acharam que não ia ter mais, que iam puxar o Roberto Carlos de novo e tal, para ele arrumar a meia, apareceu o Marcelo. Teve uns outros ali que andaram jogando ali, acho que foi o Gilberto. Felipe Luiz, Gilberto. Felipe Luiz. O Michel Bastos jogou com o Michel Bastos. O Michel Bastos era médio, né? Mas o Marcelo é um baita jogador, O Everaldo não era para ter jogado a Copa, era para ter jogado o Marco Antônio. Mas o Marco Antônio pipocou, aí o Everaldo aproveitou, né? E acabou sendo um lateral bem interessante na Copa. Quem é que foi naquela seleção de 82? Era o Júnior, né? Que jogava de lateral ainda, né? Júnior. Ele ainda jogava de lateral, 86... né? Eu acho que foi ele de novo, né? Acho que foi o Júnior de novo. Se não me engano, o Sopa até pode nos ajudar. O lateral esquerdo da Copa de 86... Não sei se não foi o Júnior de novo, porque como em 82 ficou aquela sensação de era para termos ganhado e não ganhamos, agora vai. Né? E aí fomos com um time velho, como aconteceu de 2002 para 2006 também, né? Que ali não fizeram a renovação. Né? 86 até teve uma renovação razoável, com Silas, com Miller, né? Falcão foi reserva. O Júnior estava na Copa. Eu estou buscando aqui, eu estou buscando o número de jogos. Se ele estava na Copa, ele jogou. Agora Josimar. O time, mas de 86 para 90 houve uma renovação completa, Não, né? Josimar foi direito. Josimar foi direito. Josimar foi lateral direito. Mas houve uma renovação completa de 86 para 90, né? E aquele time, acho que era o Sebastião Lazzaroni, né? Em 90, né? 90. Era bem fraquinho aquele time, né? 90 não era o Cafu ainda. Não, 90 não. O Cafu, em 94 não 94 era o Cafu. era o Jorginho, o Cafu foi convocado. E aí eu acho que o Cafu já jogou em 98, eu acho. Não, em 98 jogou o Zé Carlos, aquele. Que o Zé Carlos, o Zé Carlos que tinha que imitar um lateral. Mas já eu acho que ele estava. Mas eu não era fanático pelo Cafu, não. Ele era um jogador com muita força, muita velocidade, né? Então isso... mas não foi para mim, não poria entre os melhores que eu vi jogar. 90 acho que foi o Jorginho mesmo. O Jorginho era um belo lateral, mas era um lateral mais técnico, né? O Jorginho, mais habilidoso, assim, tecnicamente, né? Sim. Agora, o Vinck bateu na trave para jogar 3 Copas do Mundo. 2 ele se lesionou e em 86 ele foi preterido pelo Evaristo na última hora, em 85, e em 86 assumiu o Tele já... Mas 90 era o Jorginho mesmo. 90 era o Jorginho. 90 era o Jorginho, Mas eu não acho que para mim também é um bom lateral, mas também não era nada que me enchesse os olhos. Jorginho? O Jorginho. Leandro era muito bom. O Júnior pelo lado esquerdo era muito bom. O Paulo Roberto aqui no Grêmio, né? Que eu lembro, lateral direito. Depois aqui nós tivemos... Teve um ano que até o Raul foi cotado. O Raul... Que jogava no Grêmio? Na época no Santos. Sim, o Raul, sim, que jogou no 85, 86, né? Sim, o Raul. Sim, Então, realmente eu não lembro de grandes laterais direitos. Pois nós estamos falando agora do momento atual, né? E projetando já para as dificuldades. O Internacional, por exemplo, hoje tem 3 laterais direitos e muita gente acha que o Edenilson é que vai ser o titular. Como no ano passado, o Fabinho, em vários momentos, foi o titular. Bom, ontem eu fiquei... A minha memória, aqui o meu banco de dados, nosso amigo Carlinhos Zago aqui, que tem uma memória fantástica, já me esclareceu aqui. Já deve ter me mandado, eu estou sem o celular aqui. Em 86, jogou o Edinho na lateral esquerda improvisado e o Júnior jogou no meio de campo. E aí entrou o Branco na esquerda depois. Isso mesmo. O Branco acho que já jogou em 86. Edinho jogou na lateral esquerda. Boa memória do Carlinhos Zago. O Zago tem uma memória O cara que está com muito, entendeu? Ele não tem muita preocupação. Aí ele... Enquanto fica pescando, ele relembra. Eu, por exemplo, já queimei todo o meu fosfato. O Carlinhos está com o burro na sombra aí, né? Será que o Carlinhos foi um dos 44 torcedores do Grêmio que foram na cadeira Gold assistir o time de transição? Pagaram R$110 para assistir. O Carlinhos tem a dele. Carlinhos... Pai e filho. Carlinhos foi na cota de 2.400 Nós temos sócios, um grupo ali que temos as cadeiras Gramado todas próximas aí, tal. Os pais do Carlinhos estão ali, e o Carlinhos também tem ali, e mais outros personagens aí que vocês conhecem, a gente tem mais ou menos junto ali na Gramado. Sabe que o pai do Carlinhos Zago, esse é um exemplo a ser seguido, mas que ninguém segue.
Todo mundo quer estar junto com o filhinho no conselho. Quando havia uma necessidade de renovação de nomes no conselho, eu não lembro exatamente o ano, o Carlinhos até pode mandar aí o ano, o pai era conselheiro. E aí o Carlinhos entrou num grupo político, o pai disse assim, se você se eleger, eu saio do conselho do Grêmio. Porque esse negócio de ficar sempre a mesma família, sempre as mesmas caras, não vai dar certo. E aí o seu João Carlos Zago saiu para o Carlinhos ser conselheiro do Grêmio quando ele se elegeu a primeira vez. Mas ele é assíduo ainda nos jogos. Sim, né? sim, me liga às vezes, falamos de futebol e tal, ele faz observações, mas esse aí não dá e tal, né? O João Carlos é uma grande figura, né? Além de entender de radiadores como poucos, né? Em todo o Brasil tem poucos que entendem de radiadores como o seu João Carlos. Aliás, tanto é verdade que ele manda radiadores para todo o Brasil, né? E entende de futebol também. E o Carlinhos também. O Carlinhos tem uma memória fantástica. Na Copinha, o Flamengo acabou de superar a Portuguesa por 3-2, garantindo vaga na decisão. Foi apertado porque apertado. A Portuguesa saiu na frente, o Flamengo virou. Aí eu não sei se a Portuguesa empatou. Foi para 3-1 e a Portuguesa mesmo. buscou aos 43 do segundo tempo. O goleiro do Flamengo fez uma bela defesa que seria o empate da Portuguesa. Jogo no Canindá. Né? Vê como São Paulo é outra realidade. A Portuguesa está fritando para comer o torresmo, não tem mais estádio. Vai leiloar o estádio e vai conseguir um dinheiro para ressurgir das cinzas, porque está numa região valorizada ali de São Paulo, que senão seria só uma simples venda, não ia quebrar o galho. Mas a Portuguesa sempre consegue fazer bons times de juniores, de sub-20, de sub-19, né? Porque em São Paulo tem 4 times grandes. Quem não consegue vingar em nenhum deles, alguns vão direto para a Lusa, achando que não tem a bola e depois aparece que tem. Outros já vão direto para o Juventus, que tem um clube social muito forte ainda em São Paulo. Então, quer dizer, Juventus e Portuguesa quase que invariavelmente tem boas equipes das divisões de base, porque não consegue triunfar num dos 4 melhores. Por óbvio, a Luz ainda capengando consegue se abastecer com os meninos. Bom, o Eduardo Fritsch já está aqui, o nosso Sopa de Granada, vai participar dessa nossa conversa. Está passando aí o comercial da Personal Car, na Euclides da Cunha 606. E nós vamos fazer um intervalo comercial e voltamos na sequência. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa até às 8h30 da noite, debatendo as principais questões do futebol. Ontem eu fiquei feliz de ver que o Novo Hamburgo, mesmo com todas as dificuldades, com o público não comparecendo, como não compareceu, menos de 2.000 pessoas num jogo, eu nem sei exatamente quanto é que deu o Internacional em Novo Hamburgo, mas calculo que tenha dado uns 1.500. Eu vi lá reforma no piso dos vestiários, o banco de reservas dos 2 times com bancos em couro, com o mesmo estilo do Beira-Rio. Gramado passou no teste com toda aquela chuvarada, prejudicou um pouco o desempenho das equipes, o que é natural, prejudicaria até o Beira-Rio com aquela quantidade de água, né? Um pouco menos, mas prejudicaria. Em Caxias o jogo parou. Parou e não teria condições de voltar. E surpreendeu que depois disso, depois da chuvarada, parou, choveu mais ainda e fizeram os 4 gols da Juventude e o São Paulo de Rio Grande. Corrimão nas arquibancadas, que antes o cara não tinha onde segurar. Pessoa de idade ali ia meio de lado, assim, né? Ou amparado no companheiro que ia junto e tal, né? Sistema de segurança novo, 24 horas. Internet para todo mundo, à volonté, não faltou para ninguém e vão incrementar ainda mais. Memorial Reinaldo von Heiswitz, um homem de 95 anos que contribuiu até morrer com o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo foi campeão num fim de semana, ele morreu no outro. E aí levou o nome do memorial, porque sempre contribuiu para o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo conseguiu, com todas as dificuldades, montar 2 campos auxiliares ali, para não treinar sempre no estádio do Vale. O Novo Hamburgo tem um espaço generoso atrás das goleiras para fazer um estádio de 15.000 pessoas, e essa é a ideia. E já há uma mobilização da sociedade que não dá dinheiro no ingresso, mas vai dar cimento, areia, ferro,
Quer dizer, o pessoal não gosta de futebol, mas gosta de contribuir com o clube, com obra. Os gringos ali, sabe como é que é? São investidores. Os alemães, né? Vindo de fora, para mim, tudo é gringo. Tudo é gringo. É só italiano que é gringo. Não, para aí. O japonês é gringo também. Bom, mas aí a ideia do Novo Hamburgo de fazer um estádio para 15 mil pessoas, interessante, né? E hoje eu até dei uma cornetinha no Noveleta aqui. Que amanhã, se não furar, vai estar na Rádio Grenal amanhã de manhã. E eu até brinquei. Vou brincar com ele amanhã de novo. E é uma brincadeira falando sério. Ele conseguiu recuperar até o campo do Avenida, o campo do Caxias, você quer dizer lá, sabe? Está um tapete. O campo do Novo Hamburgo ainda está bem interessante. O São Luís replantou a grama, tirou aquela grama já. O Caxias, boa noite a todos. O Caxias, realmente ele estava muito prejudicado. Houve algumas obras ali atrás do campo do Caxias. Eu, como residente de Caxias do Sul, eu passava muito ali e acompanhei até certo ponto o drama, né, deles ali com aquelas obras e tal, perdendo algum espaço, mas agora acho que o Caxias tem tudo para evoluir aí no gauchão e está indo muito bem, né? Montou uma base boa e o Vink vem fazendo um bom trabalho ali. Aqui o briga de gremistas aqui. O Marcelaine e o Marcelaine tem uma memória também. É fantástica. E aí já saiu chutando balde, com todos nós. Porque eu passei batido. Aqui, Deus me livre, diz ele já aqui. Recado do Marcelaine, sempre assistindo. Edinho jogou de lateral esquerdo na Copa de 78. Erramos só por 8 anos. 2 Copas. Na Copa de 86, Edinho era capitão da seleção. Branco era lateral esquerdo. Mas foi o que o Zago disse assim, ele começou na lateral esquerda, depois foi para a zaga e aí o Branco entrou. E aí é o seguinte, virou capitão. O Júnior no meio, tá? Esses caras, tá? Era essa a formação aqui. Sempre na escuta e sempre na TV. Um abraço lá pro Marcelaine. Escuta o programa de manhã e me acompanha de meio-dia e à noite. Muito obrigado. É um cara muito legal esse o Marcelaine. Outro que eu tenho que mandar um abraço para ele, porque ele é assíduo teu, mas assim, tipo, eu não sei quantos anos. Ele tá nesse momento na praia e tá acompanhando, tá na praia de Salinas. O nome dele é o Seu Flávio. O Seu Flávio é um colorado de 4 costados, pai de um grande amigo meu, Thiago. Então, eu queria mandar um abraço pro senhor, seu Flávio, e que continue na nossa audiência, que o nosso Inter ganhe esse ano tudo que disputar. Um abraço pro seu Flávio aí em Salinas, a praia do falecido Antônio Augusto. O Antônio Augusto, quando se irritava, não aguentava mais o peso do rádio. O rádio sempre foi essa neura, né? A gente reclama, mas não larga. Tanto é que o Antônio Augusto foi até quase 80, né? 75 Lá anos. em Salinas eu participei de um carnaval, alguns carnavais, tinha um bloco das virgens lá que um amigo meu foi, eu não foi. Isso, um amigo meu ia. Foi um alter ego. Sabe que... Isso aí é que nem a história da revista aquela, Caras, né? É a revista mais vendida do Brasil, mas ninguém assina. Ninguém assina. Não, mas isso aí é igual ao programa do Serginho Groisman, quando pergunto para aqueles guris, para a sexóloga, né? Eles dizem assim, o meu vizinho... Um amigo meu. O companheiro aqui do lado, às vezes... Ele tá com vergonha aqui, cara do lado. É que nem a história aquela do Viagra, que é o remédio mais vendido do Brasil, mas que ninguém compra, né? Ninguém compra. Pergunta para todos os outros, ninguém compra. Não estou precisando compra. ainda. Isso aí mas é o mais vendido. Coração. O cara quer saber se vai morrer, ele quer comparecer. Mas aí... Mas ia falar uma outra coisa. Isso aí dos blocos carnavalescos, eu sempre nessa época que eu participava do programa do Mendelski lá, eu sempre dava o nome dos blocos carnavalescos, porque a audiência sempre se renova, né? Em Arroio do Sal, por exemplo, tem um bloco carnavalesco de muitos anos, tradicional, Não Empurra que é pior. Se eu não me engano, é do Mauri da Silva esse bloco. Em Pelotas tem o bloco Bota Atrás. Sabe o que é? Eles pulam com uma bota pendurada nos ombros. Bota atrás. Então aí os caras... E tem naquela região também, o jacu é um bichinho, né? E aí tem do verbo haver.
A Jacu no Capão do Leão. Sim. Errado, verbo a ver, entendeu? Sim. Em Lagoa Vermelha não tem nada, é só nas outras. Jacu é um bicho. Sim. Não tem nada de É que palavrão. nem, que emenda tudo, é que fica nem um o peixe, palavrão. né? É que nem o peixe aquele, né? O pacu, né? Pacu. Eu já comi pacu recheado lá no Mato Grosso. É mesmo? Mato Grosso No Mato tem, né? Grosso. Os gaúchos me esperaram com pacu assado. Olha. E desse tamanho, sim. A gente brinca, Mas tem o que é muito bom lá no Mato Grosso, já tive algumas vezes, é o espeto ou assado de jacaré, né? É muito interessante. É uma carne muito saborosa. Eu nunca comi. É, muito saborosa, uma carne muito saborosa. Esse não entrou é uma no carne céu porque tinha boca grande, morreu. É uma carne, é uma carne mais parecida com peixe, assim, mas mais saborosa, mais saborosa. É bem interessante. É? Bem interessante. Mas o jacaré não entrou no céu por causa da boca grande. Sim. Não, é porque tem a patinha muito curta, daí ele não faz o sinal da cruz, entendeu? Ah, meu Deus. Então vou fazer aqui para aproveitar. Olha aqui, ó, mandar um abraço pro pessoal do cartório lá da quarta zona. Já há horas estão me pedindo um alô, então lá vai. Pro Davis, pro Faber, pro Fábio, pro Sandro, pro Rafael e pro Rodrigo. E lá na banca 26 do mercado, isso aqui não é toco meu. Isso aqui é toco do doutor Carlos Alberto Benck, que está cuidando da vida agora. Só quer namorar, curtir a paisagem. Tá rejeitando o nosso convite? Não quer mais ir para acirramento, nada. Só quer curtir a vida. Andou tendo uns piripaque, então tá agora. Ele mandou dizer o seguinte: eu encontrei ele no cartório e até assinou lá de testemunho do negócio que eu precisava. Perigoso. Já puxou para testemunha. Vem, eu faço o toco, mas assina aqui. Bem que eu estou precisando de uma testemunha aqui. Aí o doutor Benck disse que o Marcelo, lá da banca 26 do mercado, naquele mesmo dia, ele saiu dali do cartório, foi no mercado para comprar bacalhau. E aí diz, o Marcelo disse que tá sempre me assistindo, só que faz tempo que eu não vou, mas ele vive dizendo que está me assistindo, então dá um alô para ele lá. Diz ele que é o melhor bacalhau de Porto Alegre. Já mais um toco, então. Mais um toco. Depois tu manda a nota para banca 26. Isso, banca 26. Só faltou o telefone para reserva. Olha aqui, ó. Libertadores da América. Monterrey, Wanderers e Olímpia, Macará e Tátira, Oriente Petroleiro e Universitário. Está começando hoje a Taça Libertadores da América. Eu só queria recuperar a questão do lateral direito do Internacional. Eu acho que as condições de jogo e o período curto que a gente teve para análise prejudica um pouco, tá? Mas o Juan mostrou algo um tanto quanto preocupante ali para mim, a questão de decisão dele, né? Ele parar, o lateral que para esperar, parecia que esperar o zagueiro se postar na frente dele e chutar em cima do zagueiro para cruzar, sabe? Isso é uma coisa de fundamento. Na base, quando você joga na lateral, joga na ponta, o que tu faz? Tu dá o toque pra frente, dá o toque pra frente, tira mas da aí frente. Mas aí a dificuldade dele. Ele não tem o arranque, aquele primeiro arranque, né? Parece. Quando ele arranca... Tô levando em conta o primeiro jogo, eu tô analisando esta partida, tá, Rua? Tu que tá nos assistindo. Olha aqui, então... e outra coisa, quando ele consegue dar uma esticada, ele estica demais e entrega a bola de graça para o adversário. Quando ele está sozinho. Ele se confundiu com a poça. Teve duas jogadas que eu vi que ele parou na poça, depois ele tentou elevar a bola e aí ele tocou aonde estava só úmido. E aí a bola, escorregou. A bola foi adiante. Ela bandida a bola. Isso, não, tava bem bandida. Mas... E aí eu gostei da declaração do Danilo Fernandes. O Danilo já saiu dizendo que nós jogamos como o campo permitia. Não, e tá certo. Não tinha como sair jogando. Ontem tinha, eu até parei de ouvir, eu liguei a TV para ouvir, tava a narração e o comentário, e o comentarista queria que saísse com a bola no chão, tocando bola com o campo travando bola, não tinha como. É que o goleiro do Internacional, ele começou a dar balão mesmo no segundo tempo. Não, eu tô falando no primeiro, é que no segundo tempo desencaixou. Aliás, o Novo Hamburgo voltou arrumado do segundo tempo. Espelhou o Inter, não deixava sair,
E aí foi 15 minutos de Deus nos acuda, né? E foi um negócio assim, o Inter não tomou gol por sorte. Isso, porque na volta do intervalo. Isso mostrou o valor do treinador deles ali, que o Inter deixou se encaixar, viu que a situação estava sob controle no primeiro tempo. Estava tudo meio sob controle pro Internacional. Mas daí o Novo Hamburgo espelha e não deixa mais sair. Amarrou o Inter ali 15 minutos de desespero. Será depois, que o Danilo Silva ainda vai poder dizer no final, Eduardo Fritz, vocês vão ter que me engolir? Eu acho que o Danilo Silva tá de parabéns, né? Fez gol, mas não tem condições de jogar no Internacional, nem pensar. E o Thales? O Thales é novo, né? É isso aí que eu ia dizer. O Thales é jovem. Filho do Antônio, nosso ex-colega aqui da Ubra. Não, e tomara que tenha todo o sucesso do mundo. Eu sempre sou muito defensor da base. As pessoas já... Chegou o Gabriel Dias, o Gabriel já foi, ao menos nas redes sociais, né? Já alçado a craque. O Dourado tem que ir para... Olha, debreia. Vamos debrear que o Gabriel não foi experimentado. O Dourado é um jogador experimentado. Às vezes, alguns é para justificar a contratação da direção. Mas é para matar. Acho que o Gabriel tem a somar, tomara que conquiste seu lugar na equipe, até porque, outro elogio que eu quero fazer, a questão do rodízio. Necessário, porque eu vim aqui o ano passado reclamar do calendário, do número excessivo de jogos, eu venho aqui esse ano falo... Mas foi um rodízio com lógica ontem, sabe por quê? Não, mas sempre, eu acho que o rodízio sempre tem lógica, até o do Aguirre que eles condenam, eu acho o rodízio do Aguirre maravilhoso, achava, né? Mas o que o Odair explicou, antes do jogo começar, o repórter perguntou para ele, porque eu tinha criticado, que não quero entrosar e tal, como é que vai entrosar se não jogar? Mas aí ele disse o seguinte, esse time... jogou 90% dos treinos. Sim. Todos eles juntos. Sim. Quer dizer, então... Não, e realmente... Então tinha entrosamento. E se mostrou mais equilibrado. Não sei se vocês viram, né? Se tem um modelo de jogo que é o que o Grêmio tem feito hoje. O modelo de jogo é o mesmo em todas as categorias. Então, um reserva, um suplente que entra, mesmo que não mude 2, 3, 4, mas eles entram na mesma posição, na sua posição, entram no mesmo modelo de jogo... isso fica muito mais natural, né? Agora, quando tu vai variando o modelo de jogo, um time joga de um jeito, o transição só joga do outro, o sub-20 joga do outro... Mas eu acho que isso aí é válido, o mesmo modelo a partir dos 17, 18 anos. Até os 17, eu acho que tem que deixar o jogador trabalhar o drible, o cruzamento. Eu acho que é questão de conceito. A gente, às vezes, fica assim, conceito. O que é conceito? É diferente de sistema. A nomenclatura, o Grêmio mudou o conceito de jogo. O Grêmio tinha um outro que era questão de jogo mais reativo, com marcação mais atrás, saindo em contra-ataque, com modelo de cruzamento, geralmente com o centroavante fixado, muito baseado em força, um futebol força. De uma forma abissal, totalmente 180 graus, né, invertido, o Grêmio muda o conceito e hoje o Grêmio joga, e eu não estou falando de sistema 4-5-1, 4-4-2, 4, né, 2-3-1. Não importa. O Grêmio joga com posse, 4-2-3-1. O Grêmio joga com posse de bola, com uma marcação alta, pressionando, fazendo com que o adversário entregue a bola e eles consigam circular rapidamente a bola para chegar, com penetração em diagonal. Quem é que te preocupa perder na janela? Quem é que você não admite perder? É óbvio que se alguém me perguntar hoje quem é o melhor jogador do Grêmio hoje, é óbvio que é o Luan, né? Não sou só eu, é a América toda que diz isso, é os rankings, né? Eu sou muito do Grêmio, desculpa Arthur. até. Mas, o Arthur, para mim o Arthur. Sim, mas aí eu queria chegar. Só que eu acho que o Luan, por causa da posição dele, em que ele joga, das alternativas que nós temos, etc., seria talvez o que eu menos me preocupasse. Para mim, ele é certamente o melhor jogador, mas eu acho que é o menos difícil de substituir. Para mim, o mais difícil de substituir hoje, embora o Arthur seja extra classe, para mim o mais difícil é o Jeromel. Nós não temos, e não temos numa perspectiva. Por exemplo, o Arthur, quem que era o Arthur no início do ano passado? Se o Palmeiras confirmasse a proposta, o Grêmio ia vender o Jeromel. Vai fazer 33 anos. Eu acho que eu comentei num programa teu já há algum tempo, acho que semana passada, 15 dias, que isso é mais ou menos normal, né? Os jogadores têm um plano de carreira em que
O Grêmio tem feito isso, né? O salário vai subindo para não sair pagando 400 para o cara. Eu digo, olha, tu vai ganhar 200, ano que vem é 300, no tal, tu vai subindo tal. O Marcelo Groi começou com 200, deve estar ganhando na faixa de 400 hoje, né? Hoje, mas isso foi escalonado. Então, qual é a lógica que está por trás disso? Não, o Grêmio fez 5 anos de contrato por 420. Mas assim... Não, 5 anos. Mas foi crescente, não foi de partida o mesmo esse valor. Então, assim, o que eu quero dizer a lógica, de uma certa forma, ela pressupõe que quando chegar mais perto do teto, tu vai vender, né? Porque senão tu vai ter um monte de jogadores que com ganhos muito elevados, né? E também a dificuldade, tu tem que também abrir espaço para o Wallace. Se o Wallace não tivesse saído, onde é que ia entrar o Arthur? O Wallace já está até voltando. Onde é que ia entrar o Arthur? Eu sempre fico assim. É claro que quando dá certo é bom dizer, né? Puxa, que bom que venderam o Wallace, né? Ganharam dinheiro e entrou o Arthur. Que beleza, quando dá certo, ótimo. Às vezes não dá, né? Tá? Agora, o que eu quero dizer isso é um ciclo também. Mas hoje eu acho mais... Mas ia sobrar o Maicon para entrar o Arthur, como sobrou. Pois jogou Michel e Arthur? Sim, mas se o Maicon... O Wallace abriu mais vaga pro Michel no primeiro momento do que pro depois pro Jailson. Até porque o Renato defendia que o Arthur tinha que jogar mais à frente. Mas se o Maicon não tivesse se machucado, por exemplo, provavelmente no início ia jogar o Michel e o Maicon, e não o Arthur. Né? Porque para um menino desse, tudo bem que o Arthur é extra classe, mas para um menino desses desbancar alguém que já vem jogando não é. E eu vejo o Renato faz, e eu concordo com ele, ele tem uma certa continuidade. Então, por exemplo, muita gente se perguntou o ano passado por que ele deixava o Arthur de fora, estava insistindo com o Jailson e tal, etc., e não estava dando certo. E aí, bom, então vai o Arthur. Mas ele deu oportunidade, ele deu uma certa continuidade. Eu acho que não dá para de uma hora para outra, puxa, olha só, fez uma partida maravilhosa e bota. O próprio Arthur, vocês vão lembrar, ele não tinha ritmo para 90 minutos. Né? Então ele foi entrando aos poucos. Eu acho que a meninada tem que ir deixando entrar aos poucos. É verdade, o Arthur saía sempre. E vai aparecer, por exemplo, agora o Grêmio está jogando com o Balbino, tem o Jean-Pierre, tem o Patrick, tem vários meninos que estão surgindo e que podem ser também bastante interessantes. E o Arthur é um dos exemplos que se pode pegar daquilo que a gente estava falando no início do programa, de que não pode tirar um juízo definitivo de um atleta por um jogo. O Arthur, quando foi testado pelo Filipão, saiu no intervalo. Ficou um ano na transição, voltou para o principal e aí deu certo. Eu assisti o ano retrasado vários jogos daquele Campeonato Sub-20, que o Grêmio acabou perdendo por 1-0 lá depois pro Atlético Mineiro, na PUC, né? Tá. E eu já via o Arthur daquela época, eu comentei inclusive com o Dr. Saul, né? Eu disse, olha, o Arthur está me enchendo os olhos, eu gostei muito de ver. Outro que me encheu os olhos e eu entendo que agora não tem muito espaço para ele, mas que me encheu bastante os olhos também naquele ano. Os dois que me chamaram a atenção foi o Arthur e o Batista, aquele atacante também, que fez gol de tudo que foi jeito na Copinha. Me lembrava... Não é o mesmo jogador, até a complexão física é diferente, mas o oportunismo dele, o posicionamento dele me lembrava muito o Fred. Não estou comparando os jogadores, mas o Fred é aquele jogador que tu vê ele fazer gol de joelho, de bunda, de canela, de carrinho, de cabeça. A bola bate nele e entra, porque ele está sempre ali ele faz gol foi liberado para o Tubarão, né? Sim. Foi cedido pro Tubarão. Aí a gente às vezes não conhece todos esses essas detalhes, nuances, todos né? esses detalhes que eu me preocupo com o Inter e principalmente com o Charles, que é um jogador que num primeiro momento se mostrou promissor e agora a gente vê dele tem alguma coisa que está atrapalhando ele, assim, porque ele tem mais potencial que aquilo, já jogou mais bola do que aquilo, então tem alguma coisa que é óbvio, né? Mas o Inter contrata tanto para a posição que o cara desanima. Pode ser uma questão psicológica. O que eu penso, Fabinho, que eu penso Anselmo, é que tem que encostar na questão de scout. O cara do scout encostar nele, ver o que está acontecendo. Isso aí até a gente olha os relatos do Maicon, por exemplo, o Maicon do Grêmio, que quando tu ouve qualquer jogador do Grêmio, ou fala com o jogador do Grêmio da gurizada, o Maicon chega com dados para os guri, eu tô fazendo tantos passes de transição, passes chaves e tal, e tu tá fazendo menos.
Então, pô, fala lá com o cara, como é que a gente vai fazer? Fala com o analista na época, o Eduardo Cecconi. O Cecconi saiu, né? Mas o que eu acho... Não, sim, na época, né? Compatibilidade com o Renato. O que eu acho é assim... não gosta muito desses números. Isso aí é um pouco lenda. Monstro, né? O Renato ouve sim e tal. Só que o Renato, ele em público, ele faz um pouco esse papel de personagem, assim, essa coisa da arrogância das pessoas que trabalham, dos dirigentes políticos com quem eu converso frequentemente, que trabalham com o Renato, dizem que ele é uma pessoa fácil de trabalhar. Né? Agora, é claro, às vezes leva em como conta... chegam nele, né? E às vezes leva em conta outras coisas. Por exemplo, a gente vê... é difícil de lidar. O Grêmio tinha... Lembram do Bruno Soneca? Foi anos a promessa. Como é que é? Tinha Joana. Tinha um aqui, como é que era? Leandro. O Marcelinho, aquele que era... Marcelinho que depois foi pro São Caetano. Novo Hamburgo. Marcelinho, carrinho de choque, que corria até bater. E aí ele corria, batia e botava lá na bandeirinha de escanteio. Aí, às vezes, o menino aparece nas categorias de base, É que o Marcelinho e o Bruno, eles vieram na sequência do Ronaldinho, né? Então, tava todo mundo esperando o novo Ronaldinho. Mas então, era o novo Ronaldinho. Mas o Bruno... Não, o Marcelinho veio bem depois. O Marcelinho veio antes, não veio antes, logo antes do Anderson? 2004, né? Logo antes, 3-4. Então, fazia 2. Mas o Bruno... Aí tu tinha o Bruno... 3 anos do... Isso, mas o Bruno, tu tinha o Bruno e depois... Mas o Bruno tinha, o que eu quero dizer é o seguinte, o Bruno tinha muita técnica, mas só que às vezes... Jogou muito depois que saiu do Grêmio. Até no Santa Cruz que ele jogou muito. Jogou no Cruzeiro Santa de Belo Cruz, Horizonte. enganou lá no Cruzeiro, ficou enganando no sentido de nunca realizar a plena... Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes essa mudança da base para o profissional, ela muda o estilo de jogo, o menino não confirma. Uma coisa que a gente vai notar, olha um jogo de sub-20, por exemplo, clássico, um sub-20 clássico, vamos lá, pega a copinha ou coisa mais sub-20 mesmo, não aquele sub-20 enxertado, vamos às ganhas e tal. Os espaços são muito grandes. Né? O menino tem tempo de pegar a bola, dominar, parar, pensar. Uma coisa é tu enfrentar um marcador de 20 anos, outro um de 35. Tá, mas vamos pro outro lado também, né? Eu pego na base, geralmente, eu tenho profissionais altamente capacitados na base, com conceitos novos, com conceito de treinamento novo. Aí tu confronta esses meninos, e por isso que a gente tem uma desvalorização dos meninos que subiram na base, com o Argel, por exemplo, que pega um treinador totalmente empírico. Então tu pega um cara estudado, ele passa aí 4, 5 anos ali, aqueles últimos anos de formação, né? Com caras altamente de ponta. De ponta que eu falo as últimas tendências, porque é um cara novo, ele tá cheio de leite, né? Isso, tecnológico, isso e aquilo, pegando as últimas tendências, e aí tu bota ele, quando ele sobe, pá, olha, Argel. Bom, quem subiu aquele ano, sucumbiu. Demoliu. Ferraris, toda essa... Que são jogadores que tu olha assim e tu diz, eles têm bola. Arthur. Tem bola. Jefferson. Sim, eles têm bola. O Jefferson já estava. Enfim, mas é o que eu falo. A gente tem essa coisa da base pro profissional, que é o caso do Grêmio agora, por exemplo, mas como falou o Gil, eles, no caso do Grêmio, o Renato dizem que aceita as ideias, né? Não é uma pessoa que é contra. O Argel, ele era mais complicado. Daqui a pouquinho tem, por falar em gurizada, 10 para as 8 agora, 8 horas, Inter e São Paulo. Eu não acho... Vai dar uma secadinha, Dil? Não. Eu longe de achar o Argel um modelo de técnica. Mas assim... vou dizer de novo que eu já te disse em outros programas. Eu tenho dito já há 3 ou 4 anos que o Colorado tem uma zaga, do meio para trás, tem um time muito fraco. Eu acho que, guardadas as proporções, aí eu cometi quase uma heresia, o Argel fez o que dava para fazer, com o que tinha à disposição. Eu acho que não, nem pensava. Lembrem o Colorado, tinha Colorado comemorando o empréstimo do D'Alessandro. Né? Que eu acho que o D'Alessandro, com toda a idade que tem, etc, ainda é um dos melhores meias do futebol brasileiro. Discordamos nas duas agora, porque eu acho que o D'Alessandro ele fez o papel dele até 2012, maravilha. O Internacional é maior que o D'Alessandro, vai sobreviver se o D'Alessandro sair. A qualquer momento o D'Alessandro pode sair e a gente vai sobreviver, vai se reinventar, porque nós não somos eternos. Não tem dúvida nenhuma. Eu só acho que em 2016... pelo aspecto técnico, pela liderança, por uma série de outras coisas, o Colorado não teria
possivelmente não teria caído se o Eu acho que a gente Talvez pela 700, liderança no vestiário. eu acho que a gente tinha 749 outros motivos que nos derrubariam. E um só talvez não... Porque a gente, com o D'Alessandro, a gente perde pontos que a gente não perderia sem ele e ganha pontos que não ganharia sem ele. Então, na média, dá tudo a mesma coisa. Sobre nós falamos antes do Argel. Acho que o Argel é um capítulo lamentável na história do Inter, principalmente não por ele. Foi segundo colocado do retorno de 2015. Isso não é que ele vai contra... Quase botou o Inter na Libertadores. Ele vai contra... Depois tomar 5-0 em Grenal e tudo. Ele vai contra o conceito do Internacional, histórico. O Internacional é um clube que até hoje não consegue se livrar do vamos, a torcida, aquele discurso de nós precisamos de alguém para chutar a porta, nós precisamos um cara para botar o dedo na cara de não sei o que. Não, nós precisamos que jogue bola. Nós precisamos que saiba o que fazer com a bola. Nós precisamos... Não... Hoje o Grêmio é que joga bola. É aí que tá. E tu vê que o Grêmio já foi vitorioso com esse conceito do vamos, da raça, do aguerrimento, E hoje o Grêmio tem um outro conceito. O Internacional não tem essa predileção. Eu acho muitas vezes que quando se fala do conceito de jogo do Grêmio, muita gente pensa nas coisas que são mais recentes, que é o caso exatamente, por exemplo, do time 95-96 do Filipão. Mas o time de 83 do Grêmio era muito técnico. Muito técnico também. Não era um time de posse de bola e tal. Mas era um time. Ganhou e perdeu no pau, porque as competições eram diferentes. Mas também. o Grêmio tinha muitos craques. Era um time. Não era um time de posse de bola, era um time que tinha muito o quê? Era velocidade e muita técnica. Muito drible. E tinha, por exemplo, o China, quando jogava naquele time, batia de fora da área muito bem e tal. Quer dizer, então, tinha outras valências, outras virtudes. O Paulo Roberto. Quantos daqueles jogadores do Grêmio de 83 foram jogadores de seleção? Tá? O Renato, o Mário Sérgio, até o Baidecão jogou na seleção. O De Leon, né, que foi o melhor zagueiro das Américas. Hoje o pessoal me pergunta, tu viste eu não vi o Ayrton Pavilhão, que falam maravilhas dele, mas tu viste um zagueiro melhor que o Jeromel? Olha, o único que eu não me atrevo a dizer que o Jeromel jogou mais é o De Leon, que jogava muito, era jogador de seleção. O próprio Tarcísio jogou na seleção. Jeromel ou Adilson? Não, Jeromel. O Adilson eu vi jogar, inclusive no Inter, né? Não, um baita zagueiro também. É um baita zagueiro. Mas o Jeromel é uma coisa impressionante. É que o Jeromel tem uma grande vantagem, que eu acho que aí o jogo dele aparece mais. Ele tem um tempo de bola, que se vocês observarem, a grande maioria das vezes que ele desarma a jogada, ele desarma antes do contato, antes do drible. Então isso, ele não chega a ter que fazer o enfrentamento, porque ele se antecipa. Ele vai no atalho. Ele não faz o desarme, ele faz a antecipação. Antecipação, exatamente. Vocês olharem sabe várias... que o técnico, inclusive, o Alex Ferguson, no livro dele, eu tenho o livro dele, que é um dos livros, Liderança, né? Ele fala da atrapalhada que ele fez em relação a um zagueiro que chama Jaap Stam, que ele era um holandês, ele vendeu porque ele analisou o número solto, que era isso, que eram os desarmes. E aí ele disse, o Jaap Stam não desarma. Só que o Jaap Stam antecipava. Então tu olhava no scout... Não precisava desarmar. Tinha poucos desarmes, só que ele antecipava. Sim, só que ele antecipava e vendeu a troco de banana o Jaap Stam. Sim, tem essa história, né? Que é um erro, né? O que prova que às vezes... Não, é que tu olhar o dado solto é uma coisa. Eu sempre digo, tem que enxergar, e tem que olhar interpretar. Interpretar. Mas aí é que tá. Ter um conhecimento, pegar as estatísticas de forma crua, sem entender o que está por trás. Sem entender o que está por trás, o que significa. Primeiro, o que significa de fato aquela estatística. E segundo o que ela significa no contexto, né? O Albert Einstein tinha uma frase que era ótima, né? Que as pessoas diziam assim, eu não sei quem é que fez a estatística e tal, etc. E ele diz assim, ele dizia, quando eu não sei quem fez a estatística, eu desconfio. Mas quando eu sei quem fez, eu desconfio mais ainda.
né? Então, na verdade, tem que saber de que forma, o que nós estamos falando no início do programa, né? Como é que os índices, os scouts, os números são construídos. Porque não basta só entender de estatística. Eu sei como é que faz o cálculo estatístico. Ok, mas tu sabe o que isso significa? Qual é o conceito? Qual é a teoria que está por trás? Ninguém conhece mais estatística do que o Roger hoje no Brasil. E o problema do Roger foi não saber marcar o adversário quando o adversário subia para cabecear. A bola aérea era o problema. E aí era a moda antiga, sei lá, marcando, antecipando, indo um pouco no corpo, um pouco na bola, não deixando ninguém livre. Marcar. E ele foi um baita defensor, né? Lembrando isso, né? Sim, jogava até com 3 zagueiros. Ia muito bem nessa função. Boa noite, Rec. Só uma questão que ficou pendente no Facebook, facebook.com/LuizCarlosRec, que é importante a gente destacar. A Simone Cipriano da Costa, quando a gente estava falando de laterais e a dificuldade do Brasil de revelar laterais, ela falou, vocês esqueceram do Arce. Não, eram só laterais brasileiros. Isso. Claro, o Arce foi um baita lateral que passou por aqui, mas não poderia jogar na seleção, por exemplo. Eu acho assim, em relação... o cruzamento do Arce era uma coisa espetacular, não tinha... Ele cruzava do meio de campo, praticamente, a bola. Agora, do ponto de vista dos que eu vi jogar no Grêmio, de completude, eu acho que o Paulo Roberto era mais completo, era um jogador mais completo. Vamos ver se vocês... Nós estávamos brincando de recordar das Copas. Quem foi o lateral direito da Copa 74? 74... Eu lembro poucos jogadores de 74. Lembro do Jairzinho, né? O Rivelino. Eu lembro mais do Zagallo, dizendo que nem conhecia. Não foi o Toninho? Toninho, aquele que jogou no Santos. Toninho Baiano, jogou no Flamengo. Tinha aquela cabeleira. Não vou lembrar. Não é... Era Toninho? 78 acho que foi o Nelinho. 78 já foi o Nelinho. Em 79 eu nasci. E o Edson, eu acho que jogou no mesmo período em 82 ali. Mas eu não sei se já não era o Nelinho em 74. Eu acho que era em 74, já era o Nelinho. O Toninho jogou até como ponteiro direito. Nelinho e Zé Maria, 74. Isso, Zé Maria que era do Corinthians, então, 78 o Toninho jogou na frente. Jogou como ponteiro, às vezes. O Zé Maria jogava no Corinthians, né? Era do Corinthians. Eu vou pesquisando no Dr. Google, mas o WhatsApp do Omar Selame, que vai estar aqui amanhã também, ele chega mais rápido também. O André Litoigo também tá Nelinho na nossa... e Toninho, 78. Nelinho e Toninho, 78. E aí, o que fez o técnico da seleção brasileira, o Cláudio Coutinho? Falecidos Cláudio Coutinho. Colocou os dois a jogar. Coronel o Toninho Coutinho virou ponteiro direito. O que sonegou o Falcão da Copa. Foi. Um horror. O filme Coronel Coutinho. Foi o Chicão para a Copa. Ele deveria ter ido pro pelotão esse. Em algumas convocações, ele convocou Mas em 78, eu acho que a equipe de 78 do Brasil não era... Mas quase foi campeão. Não, mas se tá o Falcão ali, da Argentina. muda tudo. Tem aquela história do Peru lá, né? 6-0. Da peruzada, né? Peru amoleceu e... A Argentina empilhou. André Eli Toigo, né? O André Toigo, ele mandou um abraço e perguntou que eu achei, tô aqui no Facebook, o que eu achei da atuação do Danilo Silva, zagueiro. Eu já tinha te perguntado. Já havia me perguntado. Vou responder para ele. E repito... Vai com Deus, é isso? Isso, por favor. Procure clube, porque não tem condições... Boa noite, Rec. Acho que vi no teu programa, Noveleto, dizer que o Grêmio só poderia usar esse time de gurizada até a 5ª rodada. Não pode usar até o fim, se quiser. Chino de Alvorada. Acho que na 5ª rodada vai ser completada a lista, se eu não me engano. Acho que é isso. Não, é que assim, até a 5ª rodada, até a 6ª rodada, só que como o jogo da 6ª rodada é o Grenal, que será lá na frente, até a 6ª rodada, todos os clubes podem utilizar os atletas da lista da base. Esse é o problema. Os atletas daquela lista adicional de 10 nomes só podem jogar até a 5ª rodada. Então, para que eles sigam jogando, eles têm que passar para a lista definitiva. Que daí é 32. Que aí são só 32 inscritos. Tá. E aí pode trocar, troca 3 de 32. Dos 32 pode trocar 3. E o Grêmio escolheu 18, né? Como é que fica o calendário do Grêmio depois? Porque o calendário do Grêmio afunila antes da Copa, não? Funila. Por conta porque o do Inter é agora. Mas não é nada de absurdo, porque o Grêmio vai poder decidir sem ter nada. Mas por exemplo, os dois jogos finais do Gauchão. Se o Grêmio chegar nas finais, vai poder decidir. Nós temos 18 dias, 6 jogos. O Grêmio vai ter isso aí lá no final, lá perto da Copa ali.
mais ou menos isso, que é aquela primeira fase da Libertadores que começa, aí tem problema. Não, mas pelo que eu lembro dos jogos da Libertadores, tem um intervalo grande. Não, mas aí que tu tem brasileiro lá, já começa brasileiro, e tu tem o final do, se eu não me engano, é o final do Gauchão, acho que... O final do Gauchão é 15 de abril. Isso. Aí 22 de abril começa o brasileiro. Do dia 22 de abril até a Copa são 12 rodadas do Campeonato Brasileiro e o Grêmio terá 4 dos 6 jogos da fase de grupos. Não é brinquedo. Valdomiro de São Leopoldo está perguntando se o Cacalo realmente saiu da RBS. Saiu. Deixa eu ver aqui sobre a pergunta anterior. Perguntou se a Grenal está encomendando. Bom, aí é com a Marjana Vargas, lá com o Paulo Sérgio Pinto. Tá. O Nelson tá dando uma porrada aqui no Dil, tá dizendo que precisa de uma camisa de força para ele, que o Jeromel não amarrava as chuteiras do Figueiredo. Muito menos do Gamarra. Eu tô falando do Grêmio, né? Do Grêmio. Agora sim, ó, duas coisas. E aí eu vou meter a colher no time do Sopa de Granada aqui. Para mim, o Gamarra foi muito melhor do que o Figueiredo. Tudo. Muito melhor que o Figueiredo. Bolinha de cinnamon. O Figueiredo tinha liderança. De 3 Copas do Mundo. Tinha liderança e tal. Eu não vi tantos anos assim o Figueiredo, tá? Me lembro do Figueiredo, lembro bem dos cotovelados dele, isso sim. Eu também não vi. E era uma liderança, não tem dúvida nenhuma. Mas o Gamarra era um baita zagueiro. 3 Copas do Mundo. Eu acho que tanto mas o Gamarra era... São de duas funções diferentes, né? O Figueiredo mais por um lado, o Gamarra pelo outro, o Gamarra de saída de bola, o Figueiredo seria mais... uma bela dupla, tu quer ficar no muro. Seria uma... Muraldino. Quebrava o nariz e outros saíam jogando. Mas o Gamarra quebrou o pé do Edmundo e o juiz não deu nem falta. O Gamarra foi para uma Copa do Mundo e não tomou um cartão amarelo. Aliás, não fez uma falta. A de 98. Mas eu acho que tem jogadores, às vezes... 98. Porque às vezes tem jogadores que porque estão numa equipe vencedora ou porque tem uma coisa assim de uma certa ascendência sobre os demais da liderança, se a gente superestima a qualidade técnica dele. Eu não acho que o Figueiredo seja um mau zagueiro, mas eu acho que ele sempre teve a capacidade dele superestimada. Do ponto de vista técnico, do que eu já acho naquele time, naquele time 70, depois foi Figueiredo. Naquele time de 75, 76. Jogando no Chile, hein? Esses jogadores de lá, eles já tinham à frente do seu tempo no futebol brasileiro uma inteligência tática muito grande. Isso eu respeito muito. Francisco Minelli. Eu sou muito apreciador de jogadores inteligentes e por isso que hoje, no caso do Juan, por exemplo, que a gente comentou, do lateral do Inter, o esquema de decisão pareceu que ele não está ambientado com essa questão tática de executar a função, né? De fazer a decisão certa. Esse número que o Eduardo Fritz citou há pouco, o Gamarra ficou na Copa de 98 383 minutos sem cometer falta. Isso. Toda a participação da sua seleção, os 3 jogos da primeira fase, a partida contra a França, mais a prorrogação. Os 23 minutos da prorrogação, porque era gol de ouro na época, por isso só 23 minutos. O Lúcio... Roubaram, inclusive. O Lúcio cometeu falta na Copa de 2006... Só que ele cometeu depois desse período. Por isso que o Lúcio é o zagueiro com maior período sem cometer faltas numa Copa. O Lúcio aí, vou aproveitar o gancho, mas depois eu respondo também o telespectador. Para aproveitar o gancho, eu acho, por exemplo... o Lúcio jogou mais que o Figueiredo também. Não vou dizer não vou dizer isso. Mas o Lúcio foi um jogador que, porque jogou no time do Inter numa fase ruim, eu acho que foi muito menos valorizado do que foi. Tanto é que ele foi para a seleção depois. Não, mas nós fizemos foi no Inter. Mas foi no Inter e fizemos uma boa venda também. Não, eu sei, ok, mas eu quero dizer o seguinte, que é um jogador que se tivesse jogado numa equipe, numa fase vitoriosa, ele seria muito mais falado. Mas só para não deixar barato, o Jeromel jogou muito mais do que o Figueiredo, não tem dúvida nenhuma. Né? Então eu sabia que tinha algum objetivo por trás. Não tem dúvida. Isso aí é aquela... Olha aqui, o REC, por favor, falem sobre a biometria. Foi um caos na arena. Meu afilhado de 3 anos e meio teve que cadastrar os 10 dedinhos para entrar na arquibancada norte. Uma criança de 3 anos, vergonha. Sem considerar que demoraram para me atender. Demorou 45 minutos na fila.
Esse é um torcedor do Grêmio, hein? Torcedor do Grêmio. Peço para ele, como é que é o nome dele? Adornes. Adornes, faz o seguinte, Adornes, me acha lá no Twitter, me manda um Twitter, eu vou falar com a administração da Arena, ver o que a gente pode fazer para minimizar isso aí, tá ok? Depois a gente dá um retorno. Bonito isso. Boa noite, Rec. Não largamos bem no ano, mas gostei do que vi ontem, pois o Brasil se escapou tirando 2 bolas em cima da linha e um volume de jogo bem diferente do clássico. Quarta irei a Rio Grande e trarei na mochila os primeiros 3 pontos em cima dos Galácticos do Parque. É os Galácticos da linha do Parque. Batizei aqui. Ricardo Ramos de Gravataí, que tem dirigentes do Inter por lá. Sim. Vamos ver o REC para presidente em 2020. Eu vou assumir a presidência do Cruzeiro. 1 minuto de jogo, REC, na Copinha, e já tem gol do São Paulo. São Paulo 1, Inter 0. Tu vais fazer vais concorrer contra o Montanha lá no Cruzeiro? Não, o Montanha agora está no Internacional, já desistiu do Cruzeiro. Não, ele está lá, está firme. Tem até pautas cruzeiristas. Tem um grupo de WhatsApp inteiro, só com coisas com informações. O dia inteiro eles passam ali. Acho que eles não trabalham, porque não é possível. E haja assunto do Cruzeiro. Então no WhatsApp. O Ricardo é um que está lá sempre, mas esse aqui faz um trabalho bonito com as crianças. Diz pro gremista que falou em relação ao Paulo Roberto e o Arce. O Arce era... Não, mas nós estávamos falando de brasileiros, né? Zilhões de vezes melhor que o Paulo Roberto. É como comprar um beija-flor, comparar um beija-flor com um helicóptero. Marcos Pita, não era tanta essa diferença. Não, o beija-flor muda de direção muito mais rapidamente com o helicóptero, né? Ele aliás, é o único que faz giros de 90 graus, né? Que o helicóptero não faz, né? Meter a mão com o Carlos Gil é difícil, ele é meio gêniozinho, entendeu? Ele dá umas definições. Assim. As metáforas são sempre arriscadas, né? A égua e a alpargata eu acho a mais genial de todas. Assim, porque daí resume tudo. Resume tudo. Essa é autoexplicativa. Essa é autoexplicativa. Mas tu tá comparando a égua com a alpargata. Acabou. Eu falo isso há 33 anos, mas é quando eu estou muito irritado. O cara começa a me encher o saco, diz, mas para aí um pouquinho, tu quer comparar uma égua com uma alpargata? Não tem. Já voltamos. Semana de treinamentos dos titulares do Grêmio será decisiva para a utilização de alguns titulares, alguns jogadores da equipe principal, domingo no Gauchão. Evolução física dos atletas será considerada para definir reforços ao time de transição. César Bueno destaca respaldo interno ao grupo de transição em busca de resultados positivos no Gauchão. Pressão interna não existe, apenas a nossa cobrança pessoal. Arthur inicia trabalhos com bola, o jogador ainda faz atividades especiais no início da pré-temporada. O Inter, Camilo ficou fora do treino por dores musculares na panturrilha esquerda. Volante Edenilson foi testado na vaga, tem o cacuete. O Edenilson para jogar um pouco mais adiantado. Eu gosto do Edenilson, acho que ele faz bem a transição, né? E outra, chega, né? Chega na área, ele entra. E isso ajuda o atacante. Isso. Lateral Dudu voltou a participar das atividades. Amanhã, técnico Odair Hellmann define a equipe que enfrenta o Caxias na quarta. Odair hoje de aniversário, né? De aniversário, já mandamos os parabéns. É uma figura carismática. Já conquistou todo mundo no Beira-Rio. Agora falta ter desempenho dentro de campo para se firmar definitivamente na carreira, que é promissora. Joinville pediu informações e tentou a contratação do goleiro Igor. Destaque do time campeão brasileiro de aspirantes. Negociação não evoluiu. Eu acho que o Internacional pode liberar ou o Kehler, ou o Daniel, ou o Igor, ou o César. O Internacional tem 6 goleiros. Liberar que eu digo emprestar. É que tem 2 goleiros caríssimos, né? Nós estamos com 2 goleiros caríssimos. Eu particularmente, eu optaria ou pelo Lomba ou pelo Danilo. Os 2 são goleiros experientes, os 2 são goleiros bons, mas os 2 são caros. Na atual fase que nós temos financeira, optar por um dos 2. Eu não preciso ter 2 goleiros
De nível parecido. De nível parecido. Não preciso. Eu não acho de nível parecido. Pra mim, acho. O Danilo muito melhor do que o Lomba. Eu não acho. Que as atuações do Lomba ano foram passado foram muito boas. Muito boas. É que ele teve um início desastroso. Mas o histórico dele, ele veio do Bahia, né? O histórico dele no Bahia não era nada. Era bom, ele era ídolo. Não, ele era... Não, ele saiu... Na Ponte Preta ele tem um cartaz. Mas é que o que acontece? Mas olha o tamanho, né, da Ponte Preta, né? Ele do Bahia mesmo. Ele é daqueles goleiros como o Klemer era, né? Que é aquele goleiro que tu não... Sempre vai ter Ele pega impossível, mas... Não, a letra aquela, né? Pequena, a agadinha, né? Sempre vai ter a agadinha. E aí esse é o problema. Então, e aí as pessoas ficam com medo. Eu acho que a melhor fase dele foi no Sport Recife. Não, mas é um bom goleiro. Eu optaria de planejamento de grupo mesmo, no começo do ano. Agora eu não sei como é que estão, a janela ainda é possível, mas eu optaria entre um dos dois. Mas deixaria 2 jovens no gol? Eu deixaria que lembra os o Klemer jovens. que falou foi o Danilo. Não. Lomba? Não, tanto o Lomba e o Klemer. O Lomba e o Danilo lembram o Klemer. Os dois, os tá? dois. Não, aí tá. Os dois. Aí tá. Não, eu acho o Danilo mais goleiro do que o Lomba. Porque o Klemer era um baita goleiro, só que todo mundo tinha aquela coisa do pé atrás com o Klemer e tal, Mas porque depende, às vezes né? falhava. Depende do... O Klemer chegou a fazer um gol que deu um petardo nas Dimba. costas do Dimba? Não, do Gavilã. Teve um com o Dimba e um com o Gavilã. Gavilã? Sim, Então, mas teve um do Vasco que levou em jogos... Não, esse aí não foi o Renan? Não, foi o Klemer também. Foi o Klemer. Mas em jogos importantes ele... O Klemer é mas monstro. Mas o Danley também teve monstro, isso. monstro. Teve jogos... O Danley fazia isso também. O que eu quero dizer é essa visão que tem do Lomba, por isso que o Lomba não explodiu. Uma das maiores decepções da minha vida como espectador e até como repórter foi o goleiro Murilo, reserva do Danley. Aquele que entrou no 5-2. Quando assumiu responsabilidade... Não, mas quando entrou o 5-2, o 5-2 demoliu com ele. Mas não lembra do Picasso? Foi pro Fluminense, foi mal e acabou. Do Remy no Grêmio? Remy, mesma coisa. Mesma coisa. Mas o Remy já não se esperava muito. Do Murilo eu esperava. Já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, e também no endereço tradicional na José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. A Pé de Apoio possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse pedeapoio.com.br e faça sua compra online. O Internacional está perdendo para o São Paulo, semifinal da Taça São Paulo de Futebol Sub-20. Na outra semifinal, a Portuguesa perdeu para o Flamengo, que está na final, por 3-2. Desentupidora Pérez. Confiança e qualidade com atendimento 24 horas. Ligue 3372-8008. A boutique de acessórios para seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones e carregadores para todos os tipos e marcas. Avenida Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Ligue 3095-0101. Porto Alegre agora tem Pampas Prime. Um espaço aconchegante e que reúne criteriosa seleção de cortes nobres para seu churrasco. Certificados e chancelados pelas principais associações de raça do Brasil. A Pampas Prime atende diversos tipos de demandas, com vendas em pequenas quantidades até encomendas maiores. A loja climatizada, com 70 metros quadrados de área total, dispõe de estacionamento junto ao posto de combustível 24 horas. Aberta de segunda a segunda, a casa funciona das 9 da manhã às 9 da noite, na Casimiro de Abreu 1212, bairro Bela Vista, Porto Alegre. Vá até lá e conheça a Pampas Prime, uma loja de carnes
com certificação de origem. Tá aí, carne no seu padrão de exigência máxima, lá no antigo posto Figueroa. Deixa eu falar agora das melhores panelas do mundo. Estou falando, obviamente, da Frigigold. Acompanhe no VT, porque você tem muito o que aprender com essas panelas. Aliás, tem 2 anos de garantia, você só ganha em saúde, economiza óleo comestível e nunca ninguém devolveu uma panela. Nunca ninguém devolveu uma Frigigold. E quanto mais ganha, mais desconto leva. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. Frigigold, o telefone está aí na tela, 4003-4220, para você ligar para a Central Frigigold e receber amanhã mesmo a sua mensagem. Pessoal, devolve a ligação para você. Aí está o telefone, 4003-4220. O que falta para o Internacional, além do lateral direito titular? Esperar o Dudu aí, né? Não, eu acho que tanto o Vink pode fazer a função, eu acho que a gente tem que dar corpo pro sistema, tá tudo, é muito começo, Rec, tá todo mundo muito apavorado. Eu não desdenho do Vink. Eu gosto do Vink, acho que é um jogador bom, eu sempre dou muita força pra base, tem que deixar, dar tranquilidade pra jogar, a torcida do Inter às vezes fica... E o Paulão você traria de volta? Paulão? É. Paulão não pode estar no Internacional, né? E não porque ele seja... E o Hernando? Eu preferir o Hernando... Eu prefiro... O Hernando e o Paulão, eles têm uma questão de animosidade com a torcida, né? O Paulão mais, porque o Paulão chegou a mandar a torcida calar a boca. Então, o Paulão não tem condições de estar dentro do Internacional. Da mesma forma que o D'Alessandro fez e eu achei extremamente errado e não gostaria mais, eu acho que o Paulão, ainda com menos autoridade, porque não é nenhum D'Alessandro, acabou mandando a torcida ficar quieta. O Paulão era garrincho, o pessoal falava, né? O Inter falava nas redes sociais? Não, aquilo ali foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Eu acho que é legal até essas brincadeiras, mas é que não dá. Vou ter que encerrar, Paulão não dá. Em função da rede. Valeu, obrigado. Tudo de bom. Obrigado, Gil. Obrigado, Maurício. Obrigado. Sopa. Falamos na sequência. Amanhã, 13h.